Olá, meus irmãos. Tá aqui a mangaba colhida lá no pé, deixa na cartela de ovo. A gente vai correndo no dedo, em cima todo dia. Aqui madurou, a gente vem, traz pra cá, pra peneira. Aqui na peneira a gente passa e lá de baixo tá aí a massa. Essa massa coloca no saquinho e ela se transforma numa polpa maravilhosa. Aí está. Depois dela ensacada e congelada, fica assim. Aí é só preparar agora. Do jeito que prepara açaí, prepara ela, ou prepara com água fazendo suco, ou prepara com leite fazendo creme. Ou igualzinho faz com açaí. Pica ele, coloca no liquidificador e vai pingando ou água ou leite, conforme o gosto. Até dar o ponto da vitamina bem grossa de abacate, né? Vai ser o nosso açaí verde. Que delícia, muito nutritivo. Outros usam essa polpa, que não precisa nem de congelar desse jeito, já vai direto para o fogo e eles fazem doce também. Fica muito saboroso o doce dela puro, para comer com a colher ou para cortar, ou também associado com banana nanica, fica uma delícia. Tá aqui ele pronto. A mangaba na tigela. Ou açaí verde, como queira. Uma delícia, vale a pena, viu? Quer ver a textura? Uma delícia. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer enorme revê-los, sempre através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo bom dia que o Senhor nos deu, pelas tuas bênçãos, a tua proteção e guarda sobre nossas vidas. Nos abençoe agora ao abrirmos a tua palavra, que possamos compreender, Senhor, ter condições de praticar e principalmente também, Senhor, de poder ensinar aqueles que nos cercam. Conduza-nos, prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Sabe, irmãos, adorar a Deus da boca para fora é muito fácil. Toda religião está assim, ó, de gente que adora da boca para fora. Mas adorar a Deus durante as tempestades do grande conflito que nós enfrentamos nessa vida, e numa guerra literal, então nem se fala. É coisa raríssima. O tipo de tensão, o tipo de clima emocional que se enfrenta nessas ocasiões é algo surreal, irmãos. E nós precisamos estar preparados para, nessas ocasiões, adorar do mesmo modo que adoramos quando está tudo indo bem, quando está tudo tranquilo. Precisa ser filtrado essa questão de maneira bem limpa, para que não haja dúvidas quanto ao nosso comportamento de adoração durante os conflitos. Sabemos que vivemos num mundo enfrentando o grande conflito entre o bem e o mal. Conflito esse que a sede do grande conflito é a nossa mente. Se nós conseguirmos vencer esse conflito dentro de nós mesmos, é o que Jesus comentou quando encontramos o reino de Deus dentro de nós. Muitos procuram ele aqui, ele acolá, mas não, o reino de Deus não é encontrado dessa forma. Nós só vamos encontrar ele lá na glória se primeiro encontrarmos ele dentro de nós. Sermos vitoriosos neste grande conflito que todos nós temos a nossa parcela individual e coletiva, cumprindo com a missão que Deus nos tem confiado. E aqui, uma projeção disso, nos dias de Josué, quando eles entraram na terra prometida. Foi citado aqui um texto de Mateus 6,33, do próprio Cristo, quantos anos mais tarde, né?
depois dessa ocasião aqui. Quase 1500 anos depois. Mas esse indivíduo aqui, esse Jesus, estava aqui na frente de batalha com eles, acompanhando Josué, acompanhando e liderando todo Israel. E estava observando aquele detalhe que ele comentaria lá no poço de Jacó mais tarde, lembra? João 4, 23. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Lembra que o próprio Filho de Deus estava posicionado com Josué antes da tomada da terra, aonde o próprio Josué perguntou para ele, para o Filho de Deus, se ele era por eles ou se era pelos inimigos. E ele se identificou como general do exército de Deus. Lembra disso? Pois é. Estava ali procurando quem adora em espírito e em verdade, e era o caso de Josué. E de uns poucos, como Caleb também, dentre outros, que estavam sendo preparados dessa nova geração que então acompanhava Josué durante essa investida na tomada da terra. E o que Jesus comentou aqui, no Evangelho de Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, não tem detalhe. O que for necessário, de fato, e bom para nós, Deus vai nos conceder, desde que procuremos em primeiro lugar, priorizemos as coisas do reino de Deus. Não podemos colocar nada acima do reino de Deus. É nossa prioridade. Eu costumo ilustrar da seguinte forma: primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois a família, depois os amigos. E o mundo faz isso tudo ao inverso. Primeiro os amigos, depois os parentes, depois os filhos, depois o cônjuge e por último Deus. Totalmente inverso. E sem futuro. Mas quando a gente aprende a seguir a ordem correta, tudo é prioridade. Contudo, na sua ordem. A coisa anda de maneira mais tranquila, flui com leveza e a gente consegue ter a sensação de uma pessoa que realmente está ao lado de Cristo, sendo comandado por Ele, guiado por Ele, e a sensação de vitória o tempo todo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Josué se sentia dessa forma. E depois que ele teve esse contato pessoal com o Filho de Deus, então, o que iria mudar, fazer balançar a fé de um homem desse? Para pensar. Quando nós adquirimos a certeza de que Deus está na nossa guia, na nossa direção, nada consegue alterar a nossa fé e o nosso propósito de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. No segundo tema, primeiro a aliança. Aqui está a questão, dando sequência ao que estamos falando. Se a gente estudar Josué 5, de 1 a 7, nós vamos perceber, irmãos, que eles estão ali, acabaram de atravessar o Jordão, já dá para ser visto a distância, lá de Jericó, de cima dos muros, que o Israel está avançando, e eles resolvem primeiro fazer uma coisa com essa geração nova que entrou, que entraria na Terra Prometida, que não tinha sido feita ainda. Olha o vacilão que aconteceu na trajetória de 40 anos que Moisés estava liderando, que desde Abraão, isso foi um pacto feito com Deus. Moisés, inclusive, quase morreu por causa do menino dele, que a mulher dele teve que fazer às pressas circuncisão, lembra? E Moisés quase morreu por causa de não ter cumprido com esse compromisso, com esse pacto que já seguia desde Abraão, 500 anos antes de Moisés. Pois é, estava aí essa nova geração, os velhos já tinham morrido tudo no deserto, 40 anos de êxodo, e agora os que iam entrar na Terra Prometida não tinham sido circuncidados.
Parou para pensar nisso? Que coisa mais tensa. E Deus veio segurando isso de uma maneira tremenda, porque isso é algo muito, muito exigido, muito sério. E agora, os detalhes. Eles estão diante da terra prometida, diante da primeira cidade, a maior de todas, que era Jericó. E qualquer vazamento de notícia de que eles estariam fazendo isso, no mínimo 3 dias, seria uma fragilidade plena do exército de Israel. Porque todos os homens que não tinham sido circuncidados, à exceção de Caleb e Josué, estavam sendo circuncidados agora. E eles, primeiro, a aliança. Restabelecer a aliança. E esse era o primeiro passo, a circuncisão. Mas aqueles caras lá de Jericó, que sabiam como que eles atravessaram o Jordão, as águas sendo abertas, igualzinho lá no Mar Vermelho, pensa se eles tiveram peito para descer um lá de cima e vir conferir. Todos estavam amedrontados, acuados, só esperando para ver no que ia dar. E no terceiro tema, Páscoa. Outro ritual de restabelecimento também da aliança. Em Josué capítulo 5, verso 10. A Páscoa também foi celebrada normalmente ali, e quanto mais se demorava passando todas essas situações que levaram dias, mais apreensivo ficavam os habitantes de Jericó. O rei e o exército então nem se fala, se achando totalmente inatingíveis pela altura e a estrutura de suas muralhas, mas o que teria aberto o Mar Vermelho há 40 anos atrás e o que abriu o Jordão agora, bufando d'água na época das águas, na época das cheias, eles não queriam pagar para ver de jeito nenhum, ficaram quietinhos lá dentro dos muros. Israel pôde cumprir com a sua fé. Josué, como líder, fez questão de rever e restabelecer cada detalhe das orientações que Deus passou para ele, seja através de Moisés ou diretamente para ele. No quarto tema, altares de renovação. Era comum, meus irmãos, durante as peregrinações dos patriarcas, eles estarem levantando altares. E Josué também fez da mesma forma, mostrando que Deus precisava ser lembrado para outras pessoas quando alguém visse aquele altar de adoração, tenha sido ele feito por quem quer que seja, mas o padrão era característico das 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. E ali deixava sempre o rastro de quem servia a Deus em espírito e em verdade. E Josué manteve essa estrutura, manteve essa marca também na entrada da terra prometida. Dentro do Jordão, fora do Jordão e dali para frente. No quinto tema, escrito em pedras. Josué capítulo 8, versos 32 a 35, irmãos, expõe aqui algo extraordinário. A memória do Sinai ficou vivificada aqui claramente, algo que teria acontecido há cerca de 40 anos atrás. Deus escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos que estavam ali dentro da arca. As 2 tábuas guardadas, como a vara de Araão também estava ali, uma porção do maná também estava ali guardada. Irmãos, Josué reescreveu, agora ele, que o outro Deus é que escreveu com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. E aqui já tinha como escrever, a não ser em pedra, já existia papiros aqui nessa época. Mas Josué fez questão de refrescar a memória de todos, através da orientação que ele recebeu de fazer da forma que fez. Ele escreveu, lavrou pedras e escreveu os 10 mandamentos de novo, e escreveu orientações também das leis cerimoniais, os principais tópicos, para que o povo pudesse entender e jamais abrir mão do entendimento
das orientações de Deus para que tenhamos um bom relacionamento, tanto com o nosso semelhante, como com Deus, sempre. E para isso tinha dois tipos de lei: lei moral, que eram os 10 mandamentos, e lei cerimonial, ou lei de Moisés, que eram as ordenanças, as orientações paralelas, que eram sombras de que quando Jesus chegasse, substituía todas essas sombras, porque ele é o corpo. Entende? Tanto que quando ele morreu na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo. Antes, só o sacerdote podia entrar no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. E o véu que divide o santo do santíssimo, esse véu é o véu que rasgou, dando a entender que as pessoas que estavam lá no pátio podiam chegar direto ao Shekinah, a presença do Deus vivo. Não precisava mais de intermediários. Esse foi o significado do rompimento do véu de cima e embaixo. Então as leis de Moisés, as leis cerimoniais foram rompidas, foram substituídas, foram cumpridas por Jesus. Agora, a lei moral, os 10 mandamentos, não. Tanto que no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do verso 55 em diante, olha o que diz lá. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Verso 56. E voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Ou seja, estiveram com Jesus o tempo todo, não ignoraram o exemplo e a orientação de Jesus, que tinha por costume estar na igreja todo sábado e guardava o sábado. E eles continuaram guardando o sábado. Então, o sábado é um dos 10 mandamentos. Então, a lei moral essa não foi abolida, essa não foi cravada na cruz. A lei que foi cravada na cruz é a lei cerimonial, a lei das ordenanças. Lei não salva a ninguém, nunca salvou, nem cerimonial e nem moral. Quem salva é Cristo pela sua graça. A graça sempre existiu. A cruz do Calvário foi uma confirmação absoluta do amor de Deus e dessa graça, que sempre existiu. Quando Jó passou pelo que passou, e Deus buscava de alguma forma ainda recuperar, quem sabe, Lúcifer, ele tinha permissão de estar indo no céu. Então, o amor de Deus é algo que a gente não tem como esquadrinhar ou entender. Mas tem um registro bíblico para nos dar uma vaga ideia desse amor maravilhoso. O diabo frequentava o céu ainda. E só que no Evangelho de João, no capítulo 12, do verso 30 em diante, é que a gente vê que ele foi expulso e condenado e expulso da terra. Em alguma época, antes dali, pelo menos registro bíblico, nós não temos mais a não ser o de Jó, de que ele frequentava, que ele teria continuado frequentando o céu. Agora, da terra, ele foi expulso nesse registro do Evangelho de João, no capítulo 12, que eu acabei de citar. Entende, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie. E isso é uma apresentação incontestável da graça que sempre existiu para salvar a todos nós. Esse foi o maior ato da graça e do amor de Deus. Dar o seu próprio Filho por amor de mim e de você, para comprar, resgatar aqueles que um dia caíram, se tornaram mortais, como nós, a descendência de Adão, toda aqui neste mundo, que vive aqui neste mundo, todos são mortais. E receberemos o dom da imortalidade pela graça de Deus apresentada de maneira suprema na cruz do Calvário. Portanto, escrito em pedras, foi para um memorial refrescante lá do Sinai. E aqui nós temos o 6º tema, ansiando por sua presença. Analisando Josué 18, 1 e 2, uma coisa que a gente observa nesse vencer as batalhas, iniciaram a distribuição de terras, mas antes de chegar na metade praticamente, porque aqui nesse texto bíblico diz que faltava sete tribos ainda para receber a distribuição. E eles
foram se preocupar com o estabelecimento do tabernáculo lá em Siló, ajeitar para que Deus estivesse no meio deles, ansiando por sua presença. Só então, depois de finalizar isso aí, é que eles prosseguiram com a distribuição de terras. Ou seja, eles buscaram uma sequência, que eram 12 tribos, né? Quando eles estabeleceram, então, chegou nesse ponto, estabeleceram ali em Siló o tabernáculo, organizou toda a estrutura da casa de Deus até então, para depois prosseguir com as demais 7 tribos com a distribuição. Coisa linda, né? Ansiando por sua presença. Deus teve o lugar no meio do povo de Deus sempre, porque Ele era a garantia absoluta da vitória, não só de Israel, mas de cada indivíduo. E nada mudou até hoje. Quando nós colocamos Ele como centro de nossas vidas, sempre caminhamos rumo à vitória. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, o memorial da ceia. Tem um texto de Desejado de Todas as Nações, na página 530, que diz o seguinte: o momento da ceia não deve ser um período de tristeza. Ao se reunirem os discípulos do Senhor em torno de sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar ou para deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Agora, chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Ó Senhor, que aprendamos o caminho seguro sempre de andar na luz, sendo luz no mundo e sal da terra. Que Tu, que é o nosso sol da justiça, esteja sempre brilhando em nossas vidas, em nossos pensamentos e em nossas escolhas. E que possamos, pela Tua graça, pela Tua orientação, alcançarmos sabedoria dos altos céus, para trilharmos neste mundo e sermos vitoriosos. Prepare-nos para o Teu reino. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.